Olá, olá, bom dia para todo mundo, boa tarde, boa noite, né? Porque como é o YouTube, a gente não tem hora para assistir, né? É um espaço-tempo diferente, a gente pode assistir a hora que a gente quiser. Então, o Dr. Paulo pediu para mim fazer um pequeno vídeo aí em relação às respostas, né? Que achou interessante eu responder algumas questões. E hoje, como eu tenho um pouco de tempo, eu vou responder aqui durante alguns minutos, né? Algumas questões que foram feitas na primeira parte da experiência, né, das coisas que eu falei a respeito da minha experiência de vida, de OQM, de EQM e outras coisas também, né. Então, veja bem, tem muita gente perguntando assim a respeito da psicografia, né, porque eu estou olhando ao mesmo tempo aqui no iPad, né, as questões que vocês perguntaram, né. E muitas perguntaram a respeito da psicografia. Olha, é igual eu já fiz um outro vídeo que vai ser postado depois aí no canal do Paulo, vai explicar um pouco o que a gente vai fazer, mas eu vou só concentrar agora nas questões da primeira parte do vídeo. Em relação às psicografias, sim, existe muita coisa, existe bastante coisa assim para ajudar na evolução espiritual, para ajudar na evolução do seu ser interior, né? A maneira de aprender a vida, né? Como a gente pode ver, a maneira de ver a vida, os estados de consciência que a gente tem também, que é muito importante. Então tem muita coisa. É claro que eu não posso divulgar tudo, eu vou divulgar uma grande parte, mas não posso divulgar tudo porque tem partes que é um pouco mais pessoal. Mas assim, tudo que não tem segredo, né? Tudo que é assim que é feito, sim, que eu fiz que é para mim, vai ser também para todo mundo, né? Porque todo mundo é igual para mim, nós somos todos, para mim, na minha visão, nós somos todos uma mesma família. Então, assim, eu vi muitos agradecimentos, né? Porque eu estou olhando aqui, eu vi muitos agradecimentos. Eu também agradeço vocês de terem assistido o vídeo, ficou legal, eu gostei. Agradeço muito os seus comentários, né? Eu likei quase todos os comentários, né? Peço desculpas àqueles que eu não likei. Dei muitas respostas também. Refleti um pouco a respeito das questões que vocês me perguntaram, né? É por isso que a gente decidiu fazer esse pequeno vídeo para dar um explicativo para vocês terem uma ideia, né? Olha, a primeira coisa assim, vamos entrar no sujeito da história. Em relação a Deus, né? O que seria... Veja bem, essa história de Deus, eu não tenho assim, uma explicação completa, né? A gente tem uma terminologia que a gente utiliza muito no nosso mundo terrestre, que é uma visão mais humana de Deus, né? A gente tem muito uma visão humana da fonte criativa, né? Da fonte criadora. Eu também utilizo a palavra Deus, porque fica mais fácil para todo mundo entender. Mas essa terminologia, eu conversando com esse pessoal que já saiu desse mundo aqui, que está no outro mundo, veja bem, essa terminologia, eles me explicaram várias vezes que é uma terminologia humana, né? E como eu falei no vídeo primeiro, Deus não... como é que eu posso explicar? Deus não tem nome para a eternidade, né? Para eles, Deus é a eternidade, Deus é tudo, Deus está em todos os lados. Deus, igual eu gosto sempre de falar, Deus, o ser humano, é Deus em movimento, né? Acho que os hinduístas têm uma excelente resposta, né? Brahma, né? Nós somos a manifestação de Brahma, e Brahma está em tudo, né? Acho que é muito interessante, né? No budismo também tem respostas interessantes em relação ao que é Deus, né? Acho que nossa compreensão humana em relação a Deus é muito pequena. Vejam bem, essa é a minha opinião pessoal, acho que nós não conhecemos realmente o que é Deus, o Criador Supremo. Não conhecemos. Nós fazemos parte dele, ele está dentro de nós, ele está para todos os lados, né? Mas acho que nossa visão humana é muito pequena para expressar realmente o que é isso, o que é esta força, né? Não acredito em um Deus humanoide, ou um Deus revoltado, Deus colérico, né? Que a gente encontra muito nas religiões monoteístas, né? Acho que muitas religiões são só adaptações do paganismo antigo,
onde existiam vários deuses, né? Que eram, às vezes, quando você lê as histórias, você vê que era muito assim, impregnado de humanidade, né? De coisas de seres humanos. Acho que Deus realmente nós não conhecemos. Nós somos co-criadores desse mundo, nós estamos junto com Ele aqui, né? Ele está em nós, nós estamos nele e Ele está em todos os lados. Então, acho que a nossa compreensão de Deus é muito pequena. Acho também que a vida depois da morte, não que os irmãos espirituais mintam ou inventem histórias, eles têm lá também regras a serem respeitadas, né? Então, eles não contam tudo, e é normal, porque depois a gente vai ter a nossa própria visão do mundo espiritual. As pessoas acreditam que todo mundo tem que ter a mesma visão. Não, não é bem assim. A realidade é que existem vários mundos, várias visões. Então, a gente tem que entender que a gente não pode ficar fechado em uma só apresentação de alguma coisa. A gente tem que procurar e a gente tem que, principalmente, escutar o seu coração. Se você escutar o seu coração, a história será bem diferente. Esse lado emotivo, é o que faz você funcionar. Ele é o centro de tudo, né? O seu coração é o receptáculo da sua alma, né? Então, eu vi outras questões também em relação... Como é que eu posso explicar? Em relação a... Eu vi que teve muito poucas críticas em relação às minhas explicações, né? Teve muito poucas críticas. Acho que a segunda parte que sairá amanhã será ainda melhor do que essa primeira. Terá, assim, uma visão mais ampla do que eu penso e do que eu vi, né? Porque, um exemplo, eu não vou fazer um spoiler, né, antes de sair, mas tem uma outra visão também que eu tenho, né, que eu sei que tem muita gente que não vai entender, que é uma visão mais de... bom, vocês vão ver quando vocês vão ver o próximo, a segunda parte. Mas assim, eu acho que, um exemplo, pediram para mim criar um canal. Olha, eu tenho um canal aí, que eu já tinha para olhar os vídeos, né, porque eu criei para ver os vídeos, para poder... Para mim, porque eu assisto bastante o YouTube. Mas assim, eu criar um canal, né, um conceito, ficar trabalhando nisso não é o meu negócio. Eu não tenho que eu não tenho tempo e então vai ser assim. Vai ter um vídeo explicativo depois, vai continuar nos Experiências Luminosas, porque para mim é mais fácil, né, ter uma pessoa que já toma conta desse tipo de situação. Então, o relato também, muita gente falando que o relato era maravilhoso, né, de OQM. E, olha, em relação a esse assunto, eu não posso te dizer realmente o que é. As minhas explicações parecem ser boas, mas assim, mesmo acho vago, porque eu não tenho assim nome para descrever realmente a situação em que eu estava e aonde eu estava. É muito difícil explicar alguma coisa com a nossa visão humana, né? Que quando a gente está no corpo de carne e osso, né? Então é muito difícil ter uma explicação em relação realmente o que é esse mundo, né? Porque, no caso, hoje, refletindo, lendo, meditando, meditações, né? Meditações reais, meditações, né? Que a gente senta, faz o lótus e medita, né? Meditações também contemplativas, também, a mesma coisa, né? Eu cheguei a uma conclusão que eu não posso descrever exatamente o que era, principalmente esse sentimento. O que eu posso dizer é que existia um pequeno, eu não falei no vídeo, mas existia um pequeno momento onde parecia que eu era dissolvido junto com o tudo. Seria uma palavra mais apropriada. Uma dissolução, eu me dissolvia, eu fazia parte de tudo, né? Eu falei, inclusive no vídeo, mas seria mais essa a palavra correta. O meu eu se dissolvia com o tudo, então eu fazia parte de tudo, é por isso que dá essa sensação,
que nós fazemos parte do tudo, né? Então, teve outras questões também em relação... eu vi algumas... em relação ao anjo guardião. Olha, eu vou ser sincero com você, como eu comecei a... Mesmo se eu via antes, mas assim, eu tive uma observação muito difícil do mundo espiritual. Por quê? Porque quando se apresentou para mim, depois me explicaram por que se apresentou tantas coisas diferentes assim, né? Um exemplo, a história do anjo guardião. Eu não posso falar, eu chamo anjo guardião porque eu não posso exprimir para você o que realmente o que é. Na nossa cultura nós chamamos isso de anjo, né? Como no passado ele já teve outros nomes. Então, é muito difícil explicar alguma coisa que a gente não tem o conceito realmente do que é, né? Então, o conceito do anjo guardião, eu não posso... Eu sei que teve algumas pessoas assim nos comentários que eu vi, não gostaram muito dessa expressão, porque falaram a respeito, então, por que não tem anjo guardião quando as pessoas estão sofrendo, quando estão matando não sei o quê, quando estão fazendo isso, estão aquilo. Eu acho que as pessoas têm que entender, veja bem, que isso aí é uma questão de livre-arbítrio. O livre-arbítrio é sinceramente a coisa mais importante que existe, e realmente nós temos um grande livre-arbítrio. Não existe manipulação. Você pode se automanipular e ser manipulado por outros, mas manipulação do lado espiritual, sinceramente, não existe. Quem fala isso está mentindo e não conhece o mundo espiritual. Eles te ajudam, mas te manipular... Ah, não, mas tem espírito? Tem. Se você aceitar a obsessão e se você aceitar a manipulação desse espírito, ele vai vir e vai te obsedar, né? Vai ficar lá obcecado por ele, ele vai vir se alimentar das suas energias, né? E vai continuar, né? Porque você também aceitou esta auto-obsessão, porque você se auto-obsessou primeiro e depois veio o obsessor que é atirado por essa obsessão que você tem, porque ele também tinha quando ele estava vivo aqui. Então, é uma grande, né? É uma grande corrente. Tudo isso é uma grande corrente. Ação, reação. Então, o que eu queria falar para vocês a respeito do anjo guardião, eu não tenho ideia. Eu sei que eu conheci uma moça que era médium, né? Inclusive ela teve uma moça que tinha, aqui na França, uma francesa, tinha uma mediunidade maravilhosa, mas ela teve muitos problemas que a sua família não aceitou, inclusive ela teve em hospital psiquiátrico, né? Porque a família, ela via as coisas assim, né? Então a gente conversou e um dia a gente conversando, eu vi o espírito obsessor que obsediava ela, e ela viu o meu obsessor. Tá entendendo? E atrás desse obsessor tinha alguém. Então é por isso que eu falo para vocês, tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque tem gente que sabe, é muito complicado. O mundo espiritual, ele é como o mundo físico. Ou seria diferente, o mundo espiritual... o mundo físico é uma cópia do mundo espiritual mal feita. Mesmo se eu não acho, mas eu não tenho outra palavra para explicar. Então, essa relação é muito interessante. Por quê? Porque existem seres que, inclusive, o tamanho deles já é diferente. Eles são extremamente altos, alguns chegam até mais de 3 metros, mais de 2 metros. E parece que esses são aqueles, porque eu conversei uma vez com eu psicografei uma carta de um desses, e eles dizem que são aqueles que decidiram acompanhar eu chamo ele de irmãos mais velhos. Os irmãos mais novos que nós, eles decidiram nos acompanhar na nossa caminhada terrestre. Simplesmente isso. Então, acho que tem que ter muito cuidado, porque existe muita mentira no mundo terrestre, aqueles que ficam aqui pegados a esse mundo, né? Mas existe, sim, seres
que guias, anjos guardiões, existem vários nomes, protetores, guardas-costas, sabe? Tem tantos nomes que a gente coloca, mas realmente existem esses seres, né? Eles estão aí, né? Eles te acompanham no cotidiano e eles são extremamente súteis naquele trabalho que eles fazem. Então, como eles falam sempre, nós somos os irmãozinhos mais novos e nós vos acompanhamos, né? Mas eles são súteis, raramente aparece, é muito raro essas histórias de aparecer do anjo guardião, muito raríssimo, né? Completamente diferente já de espíritos obsessores que estão aí andando para tudo quanto é lado, né? Que vive ainda, aquele que bebe, tem o seu obsessor, aquele que fuma, tem o obsessor que fuma também. A maioria das obsessões que a gente tem na nossa vida, podemos falar assim, inclusive sexuais, ou seja, qual for a sua obsessão material, existem espíritos que não saíram deste plano e que continuam ainda grudados neste tipo de obsessão. Então, para eles continuar vivendo nesse mundo aqui, eles continuam grudados em você. Senão, eles são obrigados a sair desse mundo aqui. Então, eu queria falar para acabar a história do anjo guardião, existe sim. Chamo de anjo guardião. Um exemplo, eles mesmos, eu perguntei uma vez para ele falou que para ele, o que eu chamar não tem importância. O importante não é como é que se diz, o nome que eu dou para ele, mas sim o que ele é e o que ele veio para fazer para me ajudar. Isso é a única importância. O nome é coisas humanas, os rótulos são coisas de nós, seres humanos, né? E teve outros comentários também, onde as pessoas falaram de TDS, né? É isso, TDS? Se eu não me engano, TDS é aquele pequeno líquido, né, que todo mundo tem no corpo. Eu não tenho certeza se é isso. Olha, sinceramente, eu vou explicar. A experiência que eu tive de EQM não tem nada a ver com o uso de nada, nem mesmo do meu corpo. Essa experiência que eu tive, eu não estava dentro do meu corpo. Isso eu posso te afirmar. Eu não estava dentro do meu corpo físico. Eu sei que existe a TDS, que existe pessoas que usam certas drogas psicodélicas para fazer esses tipos de o LSD, existe vários tipos de coisas que você pode fazer. A minha experiência, eu não fiz nada, não pedi nada. Ela foi natural. E realmente eu não estava dentro do meu corpo físico. Esta é uma realidade, né? Porque a sensação que eu tinha, eu acho que é isso que as pessoas têm que entender. A sensação que eu tinha não era de sonho, não era de uma outra realidade, não era eu mesmo, era a pessoa que eu sou, mas em uma outra coisa. Uma coisa completamente diferente do que a gente vive. Eu tinha plena consciência do que eu era, né? Eu tinha, como se diz, mudado do corpo, né? Não era mais um corpo físico, era uma outra coisa. Então eu sei muito bem aquilo que eu vivi, né? E bom, em relação à religião, olha, eu vou explicar o que eu já porque aqui na França também eu ajudei muitas pessoas. Olha, eu não tenho religião. Eu não sou católico, eu não sou protestante, eu não sou de nenhuma igreja protestante, batista, testemunha de Jeová, ou seja lá qual for o nome, né? Não pratico nenhuma doutrina espiritual, né? Leio todas, inclusive eu li a Bíblia, eu li o Corão, também não sou muçulmano, mas li o Corão, li a Bíblia, eu li vários livros de Chico Xavier, li de Valdo Pereira Franco, li livros também de Ivone Pereira do Amaral, li livros também, eu li o Bhagavad Gita dos indianos, eu li o livro dos mortos tibetanos, eu li o João Van Elan, Rogério de Freitas, se eu não me engano ele chama, mas ele tem um pseudônimo chamado Jean Van Elan. Eu li livros dele também, um brasileiro aí da região norte do Brasil, que é que foi um período muito conhecido aí no Brasil. É um senhor que escreveu muitos livros, muito interessante. Tem um pouco uma visão
assim, o conceito dele de Deus, ele divide vários, fica um pouco panteísta, mas não é a minha, mas respeito, mas é um homem extremamente inteligente espiritualmente. Dos brasileiros que eu conheço, eu acho que pode estar entre as pessoas mais inteligentes que eu conheci, que eu tive a oportunidade de escutar, né, em relação à espiritualidade. Vi também alguns... aqui na França, eu pratiquei um pouco... assim, teve alguns cursos da Federação Espírita da França, como presidente dessa federação. Eu pratiquei um pouco, era mais um doutrinamento que uma expansão de consciência. Então, por isso eu fiz alguns cursos com ele e depois, assim, era áudio, né? E tinha outras pessoas também que assistiram esse curso, mas parei por ali, porque as experiências que eu tinha para dizer para ele, ele não tinha o menor conhecimento do que era. Não é porque ele era ignorante em relação a isso, porque acho que as doutrinas fecham os espíritos das pessoas em relação a uma realidade maior. Respeito àqueles que praticam, mas eu tenho uma visão mais expandida. Prefiro ler e aprender com todo mundo. Também não sou teosófico, né? Adoro a teosofia, mas nunca fui nenhum... Li os livros de da senhora Blavatsky, Annie Besant, tem outros também, outras pessoas dessa... eu também li livros do Krishnamurti, Osho, eu li livros do Osho também, mas assim, não vejo muito interesse. Sempre visões humanas, são poucos os bons livros que têm uma visão realmente transcendental. Porque eu acho que as pessoas têm que entender que nós quando morremos, transcendemos, mudamos de conceito. A consciência muda. Aqui nós vivemos uma experiência no mundo material, mental material. Então, quando nós mudamos para um mundo onde seja, vamos supor assim, um mundo etérico, um mundo do mental, do mundo mental astral, sabe? Então, eu acho, minha opinião, acho que existem vários mundos, não existe só um mundo. Acho que certas filosofias têm razão, nós descemos e se acoplamos com várias... como é que eu posso dizer, com várias visões e com vários corpos, e temos várias visões, vários mundos, e em seguida nós descemos e depois remontamos. Parece ser o mais correto, mas não tenho certeza também. Isso na teosofia, no budismo, existem várias doutrinas filosóficas e religiões que explicam isso, né? Não acho que é isso, totalmente. Me parece com isso, ou alguma coisa em relação a isso, mas é muito mais complicado, né? Porque a energia, o que eu posso dizer é que a energia existe realmente, que o nosso corpo é energético, né? Que é eletromagnetismo, né? E depois, bom, breve, seria uma mistura de tudo isso, mas eu não sei realmente. Aqueles que falam que sabem, olhe, tem que ter cuidado. Eu sei muito pouco. O pouco que eu sei tem a parte didática, né, intelectual, mas assim, conversando com os espíritos já é um pouco mais diferente. Tá entendendo? E eles também não contam tudo. Mas o que eu posso falar, assim, para as pessoas que ficam tristes em relação àqueles que não acreditam em nada, infelizmente, para aqueles que não acreditam em nada, realmente existe um mundo depois deste mundo aqui. A vida, ela existe depois da vida. Não existe morte. O que existe é que você troca de veículo, ou troca de conceito, ou troca de consciência, ou evolui a sua consciência para um outro plano. Quer dizer, a história é muito mais complicada do que isso. Mas que realmente a sua individualidade existe depois, existe. Existe uma individualidade depois da morte física, né? Em relação, porque eu estou lendo ao mesmo tempo aqui para vocês terem uma ideia do que eu... Que assim fica mais legal para todo mundo, né? Ver que eu vi tudo, mesmo se eu li todos os comentários, sem exceção, inclusive aqueles que criticaram. Em relação às críticas, as pessoas podem criticar, não tem problema nenhum. Cada um acredita e faz aquilo que bem entender, né?
Se você quer acreditar, você acredita. Se não quer acreditar, o problema é seu. Né? Eu não estou aqui, eu não sou guru, não sou professor, não sou nada. Eu só conto experiências de vida. Em relação... eu vi muitas pessoas assim... que faziam perguntas, né, em relação, como é que se diz, de tudo isso, né? Eu via que as pessoas estavam assistindo os vídeos e tal, que estavam assistindo o vídeo e via a história e ficavam emocionados com a história. Mas assim, o que eu queria deixar para as pessoas é que é o seguinte, você tem... tanto você quanto qualquer um desse planeta, né? Todos nós somos todos iguais, não existe, como é que eu posso dizer, não existe diferença. Todos nós podemos fazer experiências espirituais, porque todos nós somos seres espirituais. Então, sabe, assim, não existe pessoas eleitas, todo mundo pode ter uma vida espiritual, né, gozar de uma certa felicidade espiritual, uma paz espiritual. Isso aí todo mundo pode, depende de você, sabe? Não tem outra coisa assim, não tem outra, sabe? Não adianta querer inventar, fazer curso com um guru, com um professor, ou com isso, que aquilo. Você pode fazer, mas assim, o que eu descobri é que eu tenho que escutar o meu coração. Se você escutar o seu coração, não tem problema, você vai entender o que está acontecendo. O problema é que a gente vive num mundo onde o ego é muito forte. O ego de todo ser humano é muito forte. O ego, para mim, seria a parte animal, ou a parte mental do ser humano, do corpo do ser humano. Então, este ego, esse ser egóico, né, que nós somos, né, quando estamos no corpo humano, que é muito importante, que não pode ser destruído. Acho que falar de destruição do ego é ridículo, porque só falar de destruir, ou acabar, ou matar, já para mim já não é de Deus, né? Então acho assim, que o ego é muito importante a gente aprender a dominá-lo, né? Para a gente poder continuar vivendo ainda espiritualmente, porque a maioria das pessoas só vivem pelo ego, né? E o ser espiritual, ele é escondido, né? Ele fala muito pouco. Ele tem muita pouca opinião, né? Então é o ego animal que domina. Então o conselho que eu dou para as pessoas é entender a dominação do ego. Eu acho que seria muito interessante as pessoas, tanto que no próximo vídeo, não nesse, mas no outro que o Paulo vai colocar, eu vou dar uma explicação mais ou menos de como a gente pode dominar essa história de dominação do ego, que eu acho que é uma coisa muito importante. E em relação aos comentários, eu acho que é isso aí mesmo, viu? Eu não tenho muito o que falar, porque teve assim, alguns comentários muito bonitos, mas assim, é mais ou menos a mesma coisa, né? Teve muito pouca crítica, né? Mesmo se tivesse bastante, não vejo muita diferença. O importante é que as pessoas se exprimam o que elas sentem, né? Em relação à mediunidade, eu não sou médium, não pratico mediunidade. Fiz algumas cartas psicografadas porque as pessoas estavam sofrendo e pediram para mim, eu fiz. Né? Eu chamei o espírito, ou a consciência que estava lá do outro lado, eles vieram, as cartas foram... É uma responsabilidade enorme, eu acho que as pessoas têm que ter consciência que esse tipo de dom, de psicografar cartas de pessoas que já passaram do outro lado, é muito forte. Muito forte, porque tem espíritos que podem ficar achando, se fazem passar por aquilo que eles não são. Você chama e vê um outro que não tem nada a ver. Né? Aqueles espíritos em francês a gente chama de frivole, que seria um espírito fuleiro, né? O espírito zombador, né? Aqueles irmãozinhos que estão meio perdidos que ficam fazendo besteira, né? Então a gente tem uma grande responsabilidade em relação a isso, porque a gente vê do outro lado que toca muito as pessoas, porque fala de coisas muito pessoais. Então, eu acho que é muito importante, ter um conhecimento não é fácil, tem que ter muito cuidado. A espiritualidade não é uma coisa fácil, né? Nem todo mundo nasceu para ter essa,
vamos se dizer assim, não nasceu para fazer esse tipo de bondade, porque é uma bondade. Os irmãos espirituais, inclusive, falaram para mim o que é a respeito disso, que é uma coisa maravilhosa, que aqueles que estão aqui fazem por aqueles que estão lá do outro lado, né, que faz o carteiro aqui. Então, olha, muito cuidado, né? Eu fiz várias vezes, e é uma grande responsabilidade. Acho que a mediunidade e a psicografia, ou o magnetismo, ou seja, qual for o dom que você tem como médium, não é necessário ser espírita, né? O espiritismo é uma doutrina filosófica, não é uma religião, mesmo se eu sei que muitos vão ficar nervosos com isso, mas infelizmente não é. Leia a biografia de Allan Kardec, leia todos os livros como eu fiz, você entenderá. É uma filosofia maravilhosa, linda, muito bonita, cheia de amor, mas para mim não é uma religião. Então, porque o espiritismo, no caso, teria que ter continuado com as revoluções científicas, né? E não foi o que aconteceu. Tudo parou no tempo, né? Em 1800 e pouco. Então, eu acho assim, não precisa ser médium, porque a mediunidade existe no ser humano desde a época mais antigas, né? Dos escribas no Egito, daqueles que entram em transe aqui nos povos da Europa, como os celtas, né? Existem sempre na Grécia Antiga, né? Tinha aquelas damas lá de Delfos, né? que os homens da época vinham consultar, né? Que entravam em transe. Então, quer dizer, isso aí já era uma mediunidade na época, né? A mediunidade é uma coisa muito antiga, não vem de hoje, né? Então não é necessário ser médium, né? Médium não é espírita, mas a gente respeita, não tem problema nenhum. Veja bem, não estou criticando o espiritismo. Acho simplesmente que ele deveria ter evoluído, como todas as doutrinas filosóficas ou religiões também. Deveriam ter evoluído com o seu tempo, e não é o caso. Porque o que eu entendi com o mundo espiritual é que todo mundo evolui. E mesmo eles, quando saem daqui, evoluem lá do lado de lá. Eles evoluíram aqui, agora vão evoluir lá. É assim que acontece a história. É que a evolução é permanente, né? Então, eu queria desejar para vocês aí, agradecer, né? Desejar um feliz ano novo, né? Em relação aos comentários, é mais ou menos isso aí mesmo, né? Vou fazer mais vídeos, né, explicativos, né? Agradecer a todos aqueles que viram a primeira parte. Amanhã sai a segunda parte, né, que é extremamente interessante, né? Aqueles que querem entender um pouco mais podem assistir, né, humildemente, né? Não obrigo ninguém a assistir nada. Saiba que tudo que é feito da minha parte, e também posso falar isso em nome do Dr. Paulo, é feito de coração, né? Que o objetivo, no meu caso, é de ajudar a esclarecer as pessoas sobre o que é realmente o mundo espiritual, né? Não gosto de chamar oculto, eu prefiro chamar espiritual. Então, porque este mundo não está oculto, né? Se eu converso com eles é porque eles não estão se escondendo. Então, acho que por enquanto é isso. Agradeço a todos vocês. E se Deus quiser, logo logo tá todo mundo junto de novo aí. A gente vai conversar bastante. A gente vai talvez fazer live, eu não sei, vamos ver. O importante, o meu objetivo, né, é que vocês todos, e o objetivo permanente do mundo espiritual, não é só comigo, é com o mundo inteiro, é que a gente seja feliz. E que nossa passagem neste plano seja o mais produtivo possível para nossos espíritos. Então, agradeço a todos, um beijão no coração de cada um e até mais.